Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Rufino dos Santos. Sou graduando do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Imperatriz e é com muita satisfação que hoje venho apresentar meu projeto de encerramento de curso. E primeiramente eu gostaria de cumprimentar os eminentes doutores, os professores, os membros da banca examinadora. Também gostaria de cumprimentar a coordenadora e professora Raíza Rocha, o professor Gleison Resplantes, que foram essenciais nessa trajetória de formação acadêmica em caráter jurídico. E a minha defesa, meu trabalho, tem como tema o direito cibernético, no qual eu tratarei dos crimes cometidos na internet e os seus modos de enfrentamento. A internet hoje tão difundida no mundo todo, através da junção de enormes recursos tecnológicos, hoje concentrados basicamente na sigla TIC, que é a junção da tecnologia da informação e a comunicação, que engloba tecnologias que servem como mediadoras para os processos de comunicação. A isso chamamos hoje de internet ou cyberespaço, que é uma rede descentralizada única, mas composta e interligada por várias outras, sem um controle nem um gerenciamento centralizado em um órgão específico e feita para ser gratuita, de certa forma sem interrupções, e ainda que hajam falhas ou ataques à mesma, ela teve seu germe na década de 60, em instalações militares do Pentágono. Por isso, desde o início, ela é projetada para ser modular e autorrestaurável, assim, evitando ataques, falhas em equipamentos ou mesmo meio de transmissão, torne a rede como um todo inoperante. Ela pode ter falhas aqui e ali, num sistema ou no outro, mas a internet como um todo vai sempre continuar a funcionar. E hoje funciona muito bem, de forma melhorada, até os dias atuais. Com o passar do tempo, a internet ganhou espaço, milhões de adeptos ao redor do globo, e com o avanço das demais tecnologias e barateamento dos equipamentos, ela se tornou um dos principais meios de comunicação mundial. Assim, ao mesmo tempo que o ambiente cibernético favorece alegria, diversões, também pode servir de palco para os mais variados tipos de crime, né? Aliando a velocidade em que as informações são transmitidas à inexperiência dos utilizadores, porque não há nenhuma restrição ao seu acesso, né? E seja por idade, sexo, algum tipo de contrato. Então, os crimes que são cometidos no ambiente virtual são os mais variados possíveis, que vão desde o estelionato, a exposição pornográfica nas redes sociais em troca de vantagem financeira, ou simplesmente por vingança, o que a gente vai ver lá na frente, que é o porn revenge, além de clonagem de contas bancárias, sequestro de dados financeiros, e infinidade de outros tipos de crimes tipificados no Código Penal, né? Mas que não contava com esse avanço do mundo virtual, até porque o Código Penal é de 1940, ficando para a jurisprudência, aos aplicadores do direito e ao legislativo, a incumbência de adequar nossas normas legais a os novos ilícitos tecnológicos. Os objetivos do presente trabalho, eles se dividem em duas vertentes. São gerais, que englobam a conscientização das pessoas, empresas, órgãos estatais, estimulando cuidado com seus dados pessoais, evitando sua exposição, porque assim, como a internet favorece o entretenimento, a diversão, uma gigantesca integração entre as pessoas, empresas, governo, ela também pode ser palco de muitos crimes, principalmente em virtude do anonimato das pessoas desconhecidas, que se comunicam podendo estar a milhares de quilômetros de distância, no conforto e proteção dos seus lares, suprimindo fronteiras e principalmente a presença física, né? Englobando milhares de pessoas simultaneamente em qualquer lugar do mundo. Quanto ao objetivo específico, a gente vai analisar a questão jurídica vigente, a aplicação da lei penal, a atuação de entidades governamentais e civis no enfrentamento aos crimes virtuais, garantindo a ordem social, bem como a proteção aos direitos fundamentais e a proteção à integridade física das pessoas. Assim como já mencionamos anteriormente, o direito cibernético ele reconhece que a comunicação entre os indivíduos se tornou muito diversificada, ela é ampla e praticamente instantânea, né? Sendo imprescindível se proteger e, de certa forma, regular os direitos dos cidadãos, bem como as diversas formas de utilização desse novo meio de comunicação social.
E porque a comunidade internacional e as casas legislativas, além dos órgãos de investigação, estão tanto atentos a essa problemática. Em virtude da sensação de impunidade que o anonimato gera em quem comete esses delitos. E na falta de conhecimento e experiência da vítima, que sequer sabe comunicar a denúncia, sabe comunicar o crime, por muitas vezes tem seu aparelho, suas contas, seus perfis hackeados, roubados ou sequestrados, e só dão conta quando o crime já foi cometido e o estrago já foi feito. A internet, por ser tão rápida, distribuída, interligada, complexa, e presente em quase tudo que a gente usa hoje no nosso dia a dia, ou consome, que vai de roupas a relógio, de veículos a smartphones, ela vem ampliando muito a prática desses crimes. Dentre eles, os mais conhecidos e que estão em destaque são a fraude eletrônica, o uso fraudulento das informações de cartão de crédito e outras informações financeiras, para realizar compras, transações financeiras, invasão de sistema e a incitação ao crime, né? Que é tipificada no Código Penal e tem relação com crimes cibernéticos, sendo qualquer forma de instigação, encorajamento ou solicitação para que uma pessoa cometa crime, já é um crime. Numa tentativa concreta de combate, o governo, os legisladores editaram a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a nossa atual conhecida LGPD. Como principal objetivo, a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. Além disso, também ela foca na criação de um lugar com segurança e proteção jurídica, ajustando as práticas para promover essa proteção de dados pessoais de todos os cidadãos brasileiros, de acordo com os critérios internacionais, tendo em vista que essa lei ela é baseada em leis europeias, já até um tanto antigas. A LGPD ela estabelece que não importa caso a sede de uma organização ou centro de dados estejam localizados no Brasil ou fora dele. Se houver processamento de informações sobre pessoas brasileiras ou estrangeiras, que estão no Brasil, a LGPD vai ser, sim, aplicada. Em maio também de 2021, também foi alterado o Código Penal para configurar e tornar a falta ainda mais grave os crimes de violação de computadores, de furto, estelionato, realizados de forma eletrônica pelas redes. E além do Código de Processo Penal também, para fixar competência nesses tipos de estelionato. Também, ainda em 2014, foi criado o Marco Civil da Internet, com a finalidade de estabelecer os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A lei também aponta indicações sobre a atuação dos entes federados, União, Estados, municípios, como expresso no artigo 1º, que a lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação dos nossos entes federados, né? União, Estados, etc., em relação à matéria penal no âmbito virtual. Um dos pontos relevantes que merece ser destacados sobre o Marco Civil da Internet estabelece a responsabilidade dos provedores de conexão, de aplicação, em relação à violação dos direitos autorais na internet, estabelecendo a necessidade de retirada de conteúdo mediante ordem judicial e a possibilidade de responsabilização civil e penal também. Estabelece a obrigatoriedade das empresas fornecerem informações claras, precisas sobre o uso dos dados pessoais dos usuários da internet, aqueles velhos formulários que a gente preenche na internet sem nem ler, mas que os aplicativos cobram, além de permitir que eles possam acessar e corrigir esses dados. O Marco Civil estabelece a liberdade de expressão sendo direito fundamental na internet, consentindo que seus usuários se expressem livremente, mas respeitando os demais direitos definidos em lei, como, por exemplo, a proteção da privacidade e da honra. Só para se ter uma ideia, em 2020 foram registradas mais de 156 mil denúncias, mais que em 2019, quando 75 mil casos foram registrados. Crimes com relação à pornografia infantil caracterizaram mais de 98 mil denúncias, sendo considerados o maior índice,
infrações relacionadas a racismo e discriminação também ocupam um nível com vários casos registrados. Conforme assim, a Central Nacional de Denúncia de Crimes Cibernéticos, uma parceria da ONG SaferNet e do Ministério Público Federal, ainda em junho de 2021, as pessoas usavam até o FGTS para roubar dinheiro na internet. Posteriormente, no mês de maio, os hackers usaram a busca pela vacina do Covid-19 para reter dados dos usuários, vários dados até bancários. Em 2023, o Brasil sofreu 23 bilhões de ataques cibernéticos. Ainda assim, muitos outros crimes foram exponencialmente ampliados no meio virtual, como a violação dos direitos autorais de músicas, filmes, livros, obras literárias, etc. Fazendo com que alguém obtenha ou utilize informações pessoais de uma pessoa, como nome, data de nascimento, entre outros crimes como o phishing, né, que é usar dados, sites relativamente parecidos com sites oficiais para obter dados de forma fraudulenta e se passar por empresas conhecidas para obter dados de usuários, para enganar e convencer para que eles cliquem em links que, em geral, vão baixar vírus em seus computadores e deixá-los ainda mais vulneráveis e expostos à rede de computadores. Quanto ao efetivo combate aos crimes cibernéticos, a investigação desse assunto é de fundamental importância, já vista a repercussão na mídia, né, de crimes dessa natureza, desde a propagação do medo, através das ameaças às escolas, fraudes bancárias aos milhões, compras fraudulentas em nome de terceiros inocentes, a ameaça de agressão à morte, divulgação de fotos íntimas, o porn revenge, que hoje ainda é uma lástima no mundo virtual, principalmente para as mulheres, a instigação a suicídio em massa, invasão dos computadores, sequestro de dados, cyberbullying, que é o bullying praticado na internet, entre outros que não podem ficar impunes, nem devem ser tratados como crimes sem solução. Por isso, o direito, as leis se atualizam a cada dia em busca de acompanhar as necessidades sociais atuais, mas é preciso que se conheça e tenha confiança nas leis, nos órgãos estatais, nos operadores do direito, nos órgãos de fiscalização e de apuração de crimes e que eles estejam sempre prontos, atualizados e aptos a atuar. As pessoas que foram vítimas dessas violações de privacidade, elas podem pedir exclusão dos dados do conteúdo diretamente aos sites, serviços que retém esse conteúdo. No que se refere ao ordenamento jurídico brasileiro sobre crimes virtuais, se observa que o andamento da criação das leis tem uma regularização lenta, em vista do grande universo cibernético, que cresce cada dia exponencialmente, né? Entretanto, tendo em vista o disposto nas legislações já explicitadas no tópico anterior, em especial a do Código Penal, Código de Processo Penal, LGPD, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann também, o Marco Civil da Internet, além de jurisprudências que adequam o caso concreto, na falta de uma legislação vigente, aos princípios e garantias constitucionais do cidadão, para buscar garantir seus direitos e a reparação dos danos sofridos, exigindo judicialmente a extinção do conteúdo, visando garantir a dignidade daquela pessoa que teve seus direitos violados, a conservação dos dados em servidores ou provedores como prova para serem analisados pelas instituições policiais, pelo Ministério Público, em procedimentos administrativos ou judiciais, e a punição penal dos infratores, a determinação da localização e responsabilização dessas pessoas ou grupos envolvidos em ilícitos que se utilizam dos meios virtuais. Por fim, em conclusão, esse estudo indica a relevância dos acontecimentos sobre a criminalidade virtual, visando que o tema tenha, por fim, se estabilizado como um assunto a ser discutido e estudado todos os dias na segurança pública, não só na segurança pública, mas na política criminal. O contexto histórico, nós buscamos a limitação da intervenção penal
que acompanhou o crescimento, anda acompanhando o crescimento social, e faz surgir a afirmação da legitimidade do direito penal no Estado democrático de direito, assim buscando a efetivação do poder punitivo sem a violação de princípios constitucionais e a proteção dos bens jurídicos. Essa é a função essencial do Estado democrático de direito, que define a aplicação das penas de acordo com os limites do poder punitivo do Estado. Por fim, utilizando como metodologia revisão bibliográfica, conseguimos expor aí a voz de autores experientes no assunto, comparações, legislações e especificações. Né? Durante e ao final, a gente pôde expor dificuldades enfrentadas pela sociedade, pela aplicação do direito, diante da classificação, né? E do combate a essas práticas ilícitas, apontando também os caminhos, alguns caminhos de solução mais comuns, além da já existente legislação brasileira, que já obtém avanços consideráveis nesse sentido, fornecendo não apenas apoio jurídico, mas também diretrizes efetivas e sanções para os infratores. Não temos um código único, nem uma jurisprudência pacificada, entretanto, somos um dos países pioneiros nessas legislações, nos esforços policiais e na evolução tecnológica para prevenção e combate. Segue nesse slide a seguir as referências bibliográficas utilizadas nesse estudo e na obtenção dos dados qualitativos e quantitativos expostos e também aqui nessa apresentação. Agora, por fim, eu agradeço a todos, meu muito obrigado e boa noite a todos.